Olá, eu sou Isabel, aluna do mestrado Tecnologia em Ambiente do Instituto Federal Catarinense, Campus Araquari, Santa Catarina. Eu vou apresentar um relato de pesquisa dentro do eixo temático Biogeografia e Paisagem, sob a orientação do professor Dr. Eduardo Augusto Werneck Ribeiro. Pesquisa esta intitulada Efeito do uso e ocupação do solo em qualidade da água em bacia hidrográfica no estado de Santa Catarina. Embasado na literatura, então sabe-se que o uso inapropriado do recurso hídrico por ações antropogênicas coloca em risco não só a biota ecossistêmica, mas também toda a saúde da população que vive ao entorno dessa área distrita. Para o autor, Cornelli, ele diz que a qualidade de água em uma bacia hidrográfica está diretamente relacionada com o equilíbrio entre fatores naturais e antrópicos. Mas como seria esse equilíbrio? Como mensurar esse equilíbrio? Então, hoje surge uma ferramenta que é o mapeamento de uso e cobertura do solo, que a função é auxiliar para quantificar o quanto se está perdendo de biodiversidade e qual é o impacto que está sendo gerado pela urbanização nesse território. Então, conforme Silva, a interpretação de imagens de satélite, fazendo esse mapeamento de uso e cobertura do solo, associado a parâmetros de qualidade da água de um rio, permite fazer o diagnóstico de como se encontra, então, a qualidade dessa água nesse entorno. Então, desde 1997, o Brasil ele conta com uma política de recursos hídricos, que é a Lei 9.433 de 97, que tem como objetivo assegurar as condições de potabilidade, os padrões de qualidade da água, hoje e para as gerações futuras. Junto à lei, nós temos também a Resolução 357 de 2005 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, do CONAMA, que estabelece índices de qualidade da água seguindo alguns valores dentro de padrões orgânicos e inorgânicos. Então, confluindo entre monitoramento de qualidade de água mais disponibilidade de imagens de satélite sobre o uso e ocupação do solo, nós conseguiríamos correlacionar e descobrir quais são os fatores mais agravantes, né? Quais os índices que nós temos nesse território que está sendo degradado. Então, pensando isso para o estado de Santa Catarina, a bacia do Itajaí, ela compreende hoje 20% da população do estado. Dentro dela, o rio Itajaí-Açu, ele é o rio mais extenso e ele apresenta uma área de 2.780 km² e está suscetível a essa degradação. Então, no ensejo de entender qual é a relação de uso e ocupação do solo com a qualidade da água no rio Itajaí-Açu, se apresenta esta pesquisa. Os objetivos. A partir então de imagens de satélite, quantificar as classes de uso e ocupação do solo às margens do rio Itajaí-Açu e correlacionar então essas classes com os indicadores químicos e biológicos do rio em diferentes pontos do território, a fim de fazer um diagnóstico então da influência antrópica nesse ecossistema. Metodologia. Então, a metodologia ela se baseia na descrição da área de estudo e na caracterização de uso e ocupação do solo com o monitoramento químico e biológico da água. A área de estudo, ela se concentra, então, no estado de Santa Catarina, é a bacia hidrográfica do Itajaí, ela abrange uma área de 15.000 km², corresponde a 16,15% do território catarinense e tem, então, 20% da população do estado no seu entorno. O rio em questão, o rio em estudo, no mapa ele está representado em azul, esta linha em azul, que se forma, então, ele inicia pela confluência de dois rios no município de Rio do Sul, pelo rio Itajaí do Sul e rio Itajaí do Oeste. Para o monitoramento químico e biológico da água, foram alocados ao longo do rio 5 pontos de coleta, 5 pontos amostrais. Então, o primeiro ponto no município de Rio do Sul,
que é onde o rio Itajaí-Açu se forma, pela confluência dos dois rios. Depois, o ponto 2, alocado em Apiúna, onde nós temos uma grande área ainda florestada, área preservada. O ponto 3 do município de Blumenau, onde nós temos a cidade com maior desenvolvimento econômico e industrial dentro da bacia. O município de Ilhota, quarto ponto amostral, que hoje ele vem passando por um processo de loteamento, tanto residencial quanto industrial, então está sendo bem devastado. E o último ponto, então, seria o ponto 5, que é onde nós temos a foz do rio, seu estuário. Para a caracterização, então, do uso e ocupação do solo, foram utilizadas imagens do satélite Sentinel-2, datadas de agosto de 2019 e processadas pelo software QGIS. Foi feito um mosaico. A partir desse mosaico, então, criou-se a partir das margens do rio um buffer de 300 metros, onde foi classificado, então, essa área. Os parâmetros utilizados para correlacionar o uso e ocupação do solo com a qualidade da água seguiram a resolução 357 do CONAMA, nos indicadores nitrito e nitrato, que são os indicadores químicos, em virtude do cultivo do arroz ao longo desse rio Itajaí-Açu, que o nitrogênio é um adubo recorrente, então por isso nitrito e nitrato. Biológicos, coliformes termotolerantes e totais. Os coliformes totais detectam a presença de fezes na água e os termotolerantes, então, fezes humanas levadas pelos efluentes. As amostras elas foram processadas, então, pelo Laboratório de Ensaios Analíticos da Univale, que é a Universidade do Vale do Itajaí, e para compor o objetivo, então, da pesquisa, que é fazer a correlação entre o uso e ocupação do solo e a qualidade da água, utilizou-se o software estatístico SPSS para análise de correlação de Pearson. Resultados. Então, o que foi apresentado? Do buffer, ao longo das margens do Itajaí-Açu, então, foi classificado uma área de 109,16 km², dentro das classes urbanização, pastagem, agricultura, lagos e massas d'água, e vegetação, 5 classes. Destas classes, a vegetação ela foi mais representativa, com 34,42% de cobertura, seguida então de pastagens, campos abertos com 27,83%, agricultura com 18,18% e a urbanização com 16,59%. Partindo do pressuposto que, se nós somarmos as pastagens, os campos abertos, a agricultura e a urbanização, é influência antrópica, então nós detectamos que 62,6% do território, às margens do rio Itajaí-Açu, está sob influência antrópica, o que caracteriza um ambiente severamente alterado. Então, resultados semelhantes foram obtidos por outros autores em outras bacias hidrográficas pelo Brasil. Corroborando, então, com esses autores, no que diz respeito ao uso e ocupação do solo, nós conseguimos perceber que esse ambiente está fragilizado, aonde nós temos uma retirada de vegetação que causa, por consequência, erosão, assoreamento do rio e, com isso, diminuição da qualidade da água. Estatisticamente, então, utilizando o software SPSS, na análise de correlação, para os indicadores químicos, biológicos e as classes de água nas estações primavera e verão, o que nós vamos observar? Para a estatística, quanto mais próximo de mais forte é a correlação entre esses indicadores. Então, apresentando de duas formas, positiva quando os dois indicadores eles confluem para no mesmo caminho, ou negativa quando eles apresentam em posições opostas. Como ficaria isso, então? Por exemplo, nós temos na estação primavera
a urbanização com os coliformes termotolerantes, eles apresentaram uma correlação forte, que é de 0,963. O positivo indica que o aumento da urbanização gerou um aumento, então, de coliformes termotolerantes. Agora, a vegetação, por exemplo, a análise de correlação deu menos 724. Isso indica o quê? Que eu tenho um aumento do indicador e diminuição do outro. Então, o aumento da vegetação, ele provoca a diminuição do nitrito. Baseando-se, então, nessa tabela de correlação, quais foram os resultados mais significativos? Nós verificamos que, durante a primavera, a urbanização influenciou, aumentando o número de coliformes termotolerantes na água, que pode ser explicado devido aos fatores climáticos, e no verão ocorreu uma diminuição desse indicador. A explicação seria devido ao aumento da precipitação, que leva à diluição desse indicador ao longo do rio. A classe agricultura identificou-se uma variação do nitrito na primavera, porque está em fase de adubação para a panícula do cultivo de arroz. Então, quando nós temos esse cultivo, se utiliza muito nitrogênio, como já falado anteriormente. Então, ocorre essa variação. Agora, o nitrato ele foi influenciado em duas etapas. No verão, apresentado na classe de agricultura e vegetação, porque ele apresentou uma diminuição. Porque as plantas, quando elas atingem um grau de desenvolvimento em caule, folhas, ela transforma esse nitrato sob a forma de aminoácidos. Então, o processo é esse que a gente chama de redução ou redutase do nitrato em cultivares de arroz, que é o cultivo comum ao longo da bacia. Por fim, então, como resultado, os 4 indicadores, tanto químico quanto biológico, eles tiveram o seu valor minimizado pela presença da vegetação. Então, a vegetação ela atuou sim como um filtro, né, nesse ecossistema e ela contribui para a manutenção da biota existente nesse local, o ambiente natural. Concluindo, o uso de imagens de satélite, o Sentinel-2, ele foi adequado então para quantificar essas classes de uso e ocupação do solo às margens do Itajaí-Açu, e os resultados demonstram que o pouco de vegetação que resta ao seu entorno desse recurso hídrico, ele ainda consegue atenuar essa lixiviação de poluentes. Então, ele consegue ainda diminuir esse número elevado, né, de coliformes, de nitrogênio nesta água. Então, as cidades, sim, elas são grandes potenciais contaminantes de água, e ressalta-se, então, a importância da preservação, da manutenção da vegetação ao entorno destes locais. Ficaria como sugestão, então, para a manutenção desses recursos hídricos, a utilização do uso e ocupação do solo de forma sustentável. Então, estipular programas, né, tanto governamentais, ou mesmo tornar o cidadão que vive ao entorno desse rio um protagonista, fazer com que ele estimule essa pessoa a cuidar do seu território, a lutar, a pedir por coleta de resíduo ou cobrar dos seus governantes uma eficiência no tratamento das efluentes, bem como desenvolver programas de educação ambiental. A bacia hidrográfica ela é o nosso território e ela precisa ser preservada, ela precisa ser cuidada. Se nós não cuidarmos, nós estaremos comprometendo não só a nossa saúde, mas de toda uma biota que vive nesse local. É isso. Obrigada pela atenção.